Paz do Senhor, meus alunos, joias preciosas. É com muita alegria que mais uma vez eu venho ensinar para vocês a palavra de Deus e com uma revista nova, a nova revista do trimestre. Olha aqui, tenho comigo em mãos, você pode observar aí na tela e ela vai falar sobre igreja, casa de Deus. Você sabia que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós? Nós somos morada do Espírito Santo, isso é muito importante. Então, igreja, muitas vezes, não é só o templo feito de pedras e de madeira, mas sim somos nós, porque nós temos aqui dentro de nós o Espírito Santo que faz morada dentro de nós. Amém? Mas vamos ver mais coisas sobre esse assunto importante. Então, fica ligadinho aí. Para isso, você vai precisar de um computador, tablet ou celular, de uma caneta ou lápis para fazer a anotação, de uma revista da escola dominical, mas se você não tiver, não tem problema. Essa aula está bem resumida. E a Bíblia Sagrada, que nós vamos ler alguns versículos. O nosso tema de hoje é um lugar de comunhão. Que lugar será esse? O que é comunhão? Então, eu fui pesquisar em um dicionário, Aurélio. Olha o que está escrito no dicionário. Igreja significa o templo que acolhe os cristãos, local ou edifício onde os cristãos se reúnem para celebrações ou cultos. E comunhão, o que significa? Harmonia, no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos. Então, crianças, igreja é um lugar onde nos reunimos para adorar a Deus. E esse adorar a Deus tem que ser em harmonia, tem que ser todos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, no mesmo objetivo. Ou seja, igreja e comunhão são dois assuntos que estão bem ligados. A igreja, crianças, é um lugar separado para que todos os filhos de Deus possam se reunir em união e em comunhão para adorar a Deus, louvar a Deus, para aprender a palavra de Deus com os nossos pastores, com os professores da IBD, servir com dedicação. Você que gosta de fazer algo para Jesus, tem que fazer com amor, fazer com dedicação. Então, na igreja, nós temos uma grande família e que ela deve estar em comunhão, unida, no mesmo objetivo e no mesmo propósito. Mas sabe, crianças, às vezes na igreja nos decepcionamos. Às vezes nós passamos por algumas experiências não muito agradáveis e que nos deixa até triste. Alguma situação, alguma atitude que alguém fez conosco e que deixou a gente magoado. Mas sabe, quando isso acontecer, você não deve se preocupar, você deve orar. Sabe por quê? Porque todo homem, ele é imperfeito. Todo homem é pecador. Lá na palavra de Deus, em Romanos 3:23, você pode abrir aí sua Bíblia, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando fala todos pecaram, a Bíblia fala que todos nós temos pecado, todos nós somos falhos, nós não somos perfeitos. E por não sermos perfeitos, às vezes nós fazemos algo que machuca o outro, às vezes até sem querer. Então, nós, quando alguém nos fere, a gente tem que perdoar. Perdoar porque o único perfeito que existe é Jesus, é Deus. Ele sim é o nosso exemplo e ele jamais ele irá nos magoar e nos entristecer. Então, às vezes, quando isso acontece, o que nós possamos tomar de bom proveito disso? São um amadurecimento espiritual.
Então, nós aprendemos com algumas situações que acontecem na igreja. E não temos que fazer da mesma forma às vezes, tá? Aliás, nunca. O que nós temos que fazer é sempre dar o nosso melhor e ter Jesus como o nosso exemplo. Se Jesus perdoou, nós temos que perdoar. Nunca deixe que algo que alguém fez para você entristeça o seu coração. Perdoe sempre o seu coleguinha e o seu amiguinho. Sempre, porque a igreja, ela tem que buscar sempre a comunhão, um com o outro, sempre unindo e sempre no mesmo objetivo, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre você deve buscar a comunhão com o próximo. E para sermos, crianças, um canal de bênçãos para o nosso amigo, para o nosso próximo, nós temos que orar, manter um relacionamento com Deus. E você confesse a Deus as suas necessidades, o que você precisa melhorar, pede para Ele te dar sabedoria. E ler a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus, que ela é verdadeira, todos os ensinamentos de Jesus. Leia, tenha o prazer de ler a palavra de Deus. Assim, orando e lendo a palavra, nós vamos melhorar a nossa vida espiritual a cada dia. Crianças, somos uma grande família e Deus quer que o seu povo ele viva unido e em comunhão. Todos no mesmo objetivo, sem brigas, sem contendas, sem discussões, sem fofocas, sem mentiras. Todas essas atitudes desagradam a Deus. E a gente sabe o que é pecado, lembra? É tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, que a gente fala, que a gente faz, que a gente sente, que não agrada a Deus. Isso é pecado. Então, que nós possamos buscar sempre estar em união com o nosso próximo e às vezes até abrir mão de algo que a gente quer muito ali na igreja, naquele objetivo, mas você pensa, não, vamos viver em unidade. Todos pensam dessa forma, então eu vou viver assim, dessa forma. Essa opinião é de todos, então vamos viver assim, unidos, no mesmo objetivo. E vamos lá para a nossa memorização, que fala assim: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmos 133:1. Vamos mais uma vez para ver se você decora? Memoriza. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmos 133:1. Então, vamos ver? Na próxima slide, vou tirar uma palavra. Vamos ver se você consegue. Vamos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva como se todos fossem irmãos. Salmo 133:1. Vamos lá ver se você decorou. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Vamos para o próximo, vai ficar mais difícil. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva como se todos fossem. Salmo 133:1. Sabe quais são essas duas palavras? Vamos ver? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133:1. Agora eu quero ver. O próximo está mais difícil. Vamos lá? Como é bom e agradável. Será que você memorizou? Guardou esse versículo no seu coração? Vamos ver? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmo 133:1. Amém. Espero que você tenha memorizado esse versículo no seu coração. Amém? Vamos agora explorar as Escrituras? A passagem da lição bíblica está em Atos, capítulo 2, versículos do 42 a 47. É uma passagem, crianças, que fala sobre os primeiros cristãos.
A Bíblia fala, crianças, que os discípulos eles estavam reunidos em um cenáculo. Cenáculo é um lugar onde servia a Santa Ceia. E eles estavam ali aguardando uma grande promessa que Jesus tinha feito a eles, que está em Atos, está aí no slide, tá? Em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, crianças, os discípulos estavam esperando essa grande promessa de receber poder, que era o Espírito Santo. E sabe o que é testemunha? Porque eles receberiam poder para ser testemunhas. E sabe o que é testemunha? Testemunhar é quando você fala para alguém algo que Jesus fez por você. Isso é testemunhar. Você está testemunhando a alguém algo que foi, que você recebeu, a transformação que você teve de Jesus, tá? E essa promessa que Jesus fez a eles foi cumprida em Atos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Tá aí no slide também essa referência. Que diz assim: De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então, naquele momento, crianças, todos os que estavam ali na casa recebeu o poder do Espírito Santo para serem testemunhas a todas as pessoas. Ou seja, naquele momento, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Às vezes, crianças, nós não falamos de Jesus por timidez, por vergonha, por pensar, o que vão pensar de mim? Será que eu vou fazer ridículo? Às vezes pode passar esse tipo de pensamento em vocês, mas peça para o Espírito Santo, que mora dentro de você, tirar esse pensamento e te usar como um instrumento nas mãos dele. E sabe, crianças, os discípulos ali, quando cumpriu a promessa, eles foram capacitados pelo Espírito Santo. E Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, ele começou a ministrar a palavra de Deus para uma grande multidão. E sabe, para surpresa de Pedro, como morava dentro dele o Espírito Santo, ele ganhou para Deus 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Glórias a Deus, crianças. Mas foi Pedro que fez isso? Não foi Pedro. Pedro, ele foi um instrumento, um canal de bênçãos. Ele deixou o Espírito Santo habitar nele. E ele falou de Jesus. E o Espírito Santo fez a obra através da vida de Pedro. Sabe, crianças, Deus quer usar a cada um de nós, como Deus fez com Pedro. Peça para o Espírito Santo te usar, para você falar de Jesus. E na ministração de Pedro, ele falava que ele testemunhava, ele falava o que Deus tinha feito, qual foi o objetivo que Deus tinha planejado, para que Jesus veio, morreu, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e que eles ali, eles estavam vivendo um cumprimento de uma promessa que Jesus havia dito a eles. Então isso é bênção de Deus. E o mais feliz de tudo isso foram as grandes almas, a quantidade de almas que aceitaram a Jesus como Salvador. Então, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles estavam crescendo em comunhão e em quantidade de membros, porque começou a muitas pessoas aceitarem a Jesus como Salvador. Em Atos, crianças, capítulo 2, do versículo 42 a 47, Deus, ele nos ensina como exemplo o modelo de comunhão que a igreja primitiva tinham e que nós hoje devemos ter na nossa igreja.
tá? Então, vamos comentar um pouco sobre isso. Está aí na tela do slide os versículos, tá? Vamos ler juntos. Fala assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles quem? Então, todas as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, que estavam ali reunidos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, porque muitas pessoas, crianças, eram novas convertidas, e elas não sabiam muito sobre Jesus, então elas precisavam aprender. Então os apóstolos ensinavam essas pessoas nova convertida. E a comunhão, ou seja, a união, e ao partir do pão e as orações. Então eles viviam unidos no mesmo objetivo. Versículo 43 fala assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Cheios de temor, ou seja, o que é uma pessoa cheia de temor? É uma pessoa que tem medo de pecar, medo de fazer coisas erradas. Então, elas estavam cheias de temor, elas queriam praticar a palavra de Deus verdadeiramente na sua vida. E através disso, este temor, eles viviam, muitos sinais eram feitos e eles viviam e recebiam. Quais sinais e maravilhas? Curas, né? Então Deus usava os apóstolos para curar pessoas, para expulsar demônios, para transformar vidas. Então eles estavam cheios, lembra que os apóstolos tinham recebido o poder e a autoridade do Espírito Santo. Então eles estavam cheios do Espírito Santo. No versículo 44 fala assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Então, fala que eles viviam em união e todos estavam no mesmo objetivo e tinham tudo em comum. O que é em comum? Que eles tinham adorar a Deus em espírito e em verdade, orar uns pelos outros. Eles estavam crendo em Jesus como único Salvador. Então, tudo isso era algo em comum que eles tinham, de servir a Deus, de adorar a Deus. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles estavam tão apaixonados por Jesus, de ver tantos milagres e maravilhas, que quando tinha pessoas com necessidades, que precisava de algo, eles vendiam suas propriedades e distribuíam, ou seja, eles compartilhavam, eles dividiam. E isso, crianças, nós temos feito isso na EBD, porque lembra naquele projeto que a tia Vanessa e a irmã Esther fizeram para ajudar a Casa Humanitar, de levar pasta de dente, levar sabonete, levar macarrão, levar farinha de trigo. Vocês fizeram isso, vocês levaram para a Casa de Deus esses itens e ajudou muitas pessoas ali na Casa Humanitar, na Casa de Recuperação. Então é isso, você dividir para ajudar ao próximo. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias eles iam para a casa de Deus. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então todos ali, eles iam adorar a Deus todos os dias. Claro que às vezes, né, agora com o coronavírus, né, com essa pandemia toda, não dá para você ir para a casa de Deus, né? No templo, falo no templo, mas dá para você todos os dias adorar a Deus com sua família, porque a palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então você pode, dentro da sua casa, fazer um lugar de adoração e de louvor a Deus. Amém? Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E, para concluir, eles louvavam a Deus, adoravam a Deus todos os dias da sua vida, e Deus ia cada dia mais abençoando suas vidas. Vamos ter, crianças, essa comunhão. Vamos buscar essa comunhão. Mesmo nós sendo falhos
e pecadores, crianças, mas nós temos o dever de ter essa comunhão com o nosso irmão, essa união, buscar essa união. Essa união é todos estarem no mesmo objetivo. Essa união é todos orarem juntos por um objetivo. Essa união é todos se alegrarem no mesmo objetivo. E eu tenho, crianças, que alegrar pelo meu amigo. Quando ele receber algo de especial de Deus, eu tenho que me alegrar juntamente com ele. Eu tenho que me unir com meu amigo. Se ele precisar de uma oração, se ele precisar de um clamor, eu preciso me unir com ele. Então, união é comunhão. Vamos buscar isso do Senhor para as nossas vidas. Igreja é lugar de comunhão. Amém, crianças? Deus abençoe as suas vidas e eu tenho no próximo slide um desafio para você. Eu quero, crianças, que você participe desse desafio, que você faça um desenho bem bonito o que representa para você a comunhão na igreja. Quero que você faça um desenho mostrando todo o seu conhecimento através desse ensino bíblico, o que é comunhão para você na igreja, tá bom? E manda para mim uma foto desse desenho, que o nosso trimestre está começando hoje, certo? Então, no final do trimestre, nós vamos pontuar todos esses alunos que tiverem nos entregando esses desafios, essas atividades, e faremos uma premiação no final da lição, tá bom? Então, participe, que Deus abençoe a sua vida. Amém? E só para finalizar essa lição, nós vamos louvar a Deus com um corinho. Amém? Então, crianças, nós iremos louvar a Deus com um corinho que fala sobre união. E para isso, eu convidei aí o meu filho Guilherme. Fala, oi, Guilherme! Oi. Ele vai estar tocando no teclado este corinho para nós cantarmos juntos, tá bom? Vamos lá, Gui? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar e te aceitar, e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém, crianças, que possamos ter essa comunhão. Um beijo, Deus abençoe vocês.